tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Não, então boa noite, boa tarde ainda, né? Já tá meio claro. Como vocês estão, né? Já estamos chegando no fim do ano, gente. Daqui a pouco eu não tá. Falta 2 meses, né? Então, a gente começa a ter aquele sentimento de: será que eu cumpri as minhas metas, né? Será que eu, espírita, me tornei um ser melhor para quem convive comigo? Porque a gente às vezes esquece de fazer essa avaliação, né? A gente faz às vezes a avaliação do outro e esquece a nossa. Enfim, hoje nós estamos aqui mais uma vez para nós falarmos de Deus. Eu estava aqui, a gente cantando, observando a letra das músicas, né? É impossível, Deus está aqui, né? Todas essas letras estão falando algo que é mais profundo do que nós entendemos, do que nós imaginamos. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Então, assim, vamos pensar. Eu gostaria de ajudar vocês a mudar a visão que a maioria das pessoas, até espíritas, tá, tem de Deus. Vamos assim fazer um histórico. Nós sabemos que nós somos seres de outras épocas. Especialmente os espíritas que estão aqui nessa região toda do Triângulo Mineiro, Goiás, aqui, nós já sabemos que nós somos remanescentes do velho mundo, né? O que é o velho mundo? É a Europa. Nós vivemos fases históricas importantes, vocês sabem disso, né? Por isso que é importante estudar história, viu? Sabe aquela história do velho mundo? E a gente vai ver como iniciou a formação, né, daqueles países, a formação daqueles povos, principalmente após a crucificação de Jesus. A partir dali, porque até então, né, existiam religiões específicas e existia o paganismo. O paganismo era aquilo que era solto, era aquela religião sem referência, algo solto. E quando se fala de paganismo, sempre se usou a palavra paganismo como um termo negativo. Como se todo povo ou toda pessoa de bem obrigatoriamente tivesse que ter uma religião. Então, desde a antiguidade, existe essa obrigatoriedade de que a pessoa se identifique com alguma religião, profetize essa religião e siga. E ela é observada pelos outros. E um vigia o outro e todos se controlam. Agora imagina nós nesse tempo atrás. Imagina que você nasceu, você é um ser espiritual, nós aprendemos isso com o Espiritismo. Então você tem algo inerente à sua existência, que se chama espiritualidade. Todos nós temos espiritualidade, que é a maneira que nós nos relacionamos com o plano espiritual e com o nosso Pai, o nosso Criador, e com todos os outros irmãos que são parte dele. Isso é espiritualidade. É a nossa caminhada, é a nossa jornada, é individual e é coletiva também.
sempre houveram pessoas com ideias de dominação, mais política do que de outra natureza. Então, o que acontece? Essas pessoas sempre se colocaram como governantes e sacerdotes ao mesmo tempo. Então, na época que Jesus nasceu, o judaísmo, no local onde Jesus nasceu, o judaísmo era uma religião desse tipo, em que o sacerdote ele era um doutor da lei, ele era um sacerdote, ele era uma autoridade jurídica, ele era um juiz, entende? Então ali, essa religião já era problemática porque ela tinha esse viés. E todas as outras, gente, têm também esse viés. Todas as religiões têm um viés de controle daquele grupo. Porque um manda e os outros obedecem. E esse modelo de que um manda e os outros obedecem foi imposto para nós com o medo. Se você não obedecer a Deus, Ele vai te castigar. Por quê? Porque eles observavam a vida de todo mundo. Observe, sem você ter nada de religião. Nada. Imagina que você não tem religião. Nada. Só observa a caminhada de uma pessoa. Aí vamos supor que ela cresceu, começou a fazer maldade, né? Começou a roubar. Daqui a pouco alguém roubou dela. Aí ela machucou. Aí foi acontecendo coisas. Foi uma pessoa muito ruim, pessoa muito malvada. Aí pouco lá na frente, nós vamos testemunhar essa pessoa se lascando. Entenderam? Quando você observa nessa vida atual, você vai ver que existe um controle que regula as ações daquela pessoa que está além da nossa mão. Então aí eles, em vez de falar assim, não é porque ela é herdeira dela mesma, existe uma lei que controla o nosso erro para que a gente não erre tanto. Que é a lei do retorno, não é? A lei do retorno, ela age por nós mesmos. Não é um ser externo que te olha e te castiga. Só que eles fizeram o seguinte, como nós não sabemos, a vida é só uma, é só essa. Se você fizer isso, Deus vai te castigar. Olha o exemplo do fulano. Olha o exemplo do ciclano. E aí colou, né? Nós fomos adquirindo um medo de Deus terrível. Um medo terrível do castigo. Então, às vezes a pessoa faz uma coisa ruim. Ela sabe que não vai ser legal, que ela prejudicou alguém. Lá na frente acontece uma corrigenda. Aí a pessoa pensa assim, Deus está me castigando por causa daquilo. Esse pensamento demonstra uma construção mental muito antiga. Entendeu? Então nós estamos aqui agora tentando limpar essa crença errada a respeito do nosso Pai. Essa existência aqui, ela serve para isso, gente. Olha bem, essa construção histórica teve uma história. Olha só que tragédia que se desenvolveu depois que Jesus foi crucificado. Que aí vieram aqueles anos de escuridão que a gente chama de Idade Média, em que as pessoas foram dominadas, né? Porque o cristianismo foi algo incontrolável. O discurso de Jesus foi um discurso de libertação do espírito. Então você chega aqui num mundo em que todo mundo achava que a vida era uma só e que nós éramos constantemente castigados e observados por um Deus tirano, horrível, e que você tinha que fazer sacrifícios, e que você tinha que fazer oferendas para ele não ficar bravo com você. Pensa, você chega numa época em que as pessoas não podiam falar com Deus diretamente, sabia disso? Na época que Jesus nasceu, uma pessoa jamais poderia falar assim, oh meu Deus, me ajude. Nunca. Isso era uma heresia, uma coisa assim absurda.
permitia que, se ela quisesse pedir qualquer coisa para Deus, se fosse homem, ele iria diretamente lá no sacerdote, no sumo sacerdote. O sumo sacerdote iria avaliar aquele pedido, se procede ou não, e iria falar lá dentro da casinha com Deus. É só ele. Aí ele vinha com a resposta do que a pessoa ia ter que fazer. Geralmente coisas materiais. Ia ter que fazer isso, fazer um sacrifício assim, assado, não sei o que. Se fosse mulher, a mulher não tinha, podia jamais falar com o seu sacerdote, né? Ela tinha que falar com o marido, e o marido vai lá e fala assim. Aí veio Jesus e falou assim: gente, isso não existe, vocês podem falar com o Pai diretamente. Isso foi uma das coisas mais graves que ele fez nessa época, que fizeram com que esses fariseus, né, aqueles representantes do judaísmo, ficassem assim. Eles queriam acabar com ele, queriam tirar ele, porque ele estava desmanchando todo um esquema de controle. E as pessoas viam as curas. Então, aquela parte das curas, aquilo foi o mais impressionante. Pensem hoje, gente, se aparecesse um Cristo aqui, uma pessoa, e começasse a curar na frente de todo mundo assim. A gente nunca viu isso. Sabe? Pegar uma pessoa que nasceu cega e fazer ela enxergar. Já pensou um negócio desse? Uma pessoa paralítica, que tinha as pernas atrofiadas, e fazer aquilo na hora. Você já imaginaram uma coisa dessa? Então, quando ele fez o que ele fez, ele veio mostrar: existe algo bom ali atrás, viu? Só que vocês não sabem. E ele veio todo um passado histórico, que veio a Igreja Católica, veio a Inquisição, vieram as perseguições contra as pessoas que questionavam. Então, o que a Igreja Católica fez? O Império Romano pegou todos os escritos, basicamente, né? Fizeram lá um concílio e resolveram como seria o cristianismo. Então, o cristianismo, depois que ele passou para as mãos dos romanos, se tornou um cristianismo judaico e romano, com objetivos políticos. Então, ali, pegou aquela roupa toda que o sumo sacerdote judeu, que o judeu usa, aquele negocinho, não é? Aquela roupa toda. O bispo não usa aqui? O Papa? Não é igual assim? E ali eles criaram todo um cenário e todo um conjunto de regras que nós tivemos que seguir pelo meio. E aí, usando Jesus, misturando as coisas, foi criado todo um esquema, né? Então, da mesma forma, por muitos séculos, gente, as missas eram rezadas em latim e as pessoas não podiam pegar uma Bíblia. Ninguém podia ler, ninguém lia, né? Então ninguém podia questionar nada. Quem questionava ia para a guilhotina, ia para a masmorra, morria lá, não sei como. As mulheres médiuns eram bruxas, queimadas nas fogueiras, na época das Inquisições, gente. Olha a história da Joana d'Arc. Então, todo esse passado nós temos dentro de nós. Nós temos esse passado dentro de nós. Nós temos um medo oculto aí dentro do nosso Pai, que o povo chama de temor de Deus. Nós não temos que ter temor de Deus. Nós temos que amar a Deus. Nós temos que aprender a conhecer que Pai é esse nas pessoas e em tudo à nossa volta. Olhe em tudo e sempre contra ti. O que ele quer dizer essa música? Que é Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Isso é Deus. Isso foi a resposta dos Espíritos, a primeira resposta, a primeira pergunta do livro dos Espíritos. Isso que eles responderam. Vamos avaliar essa pergunta, essa resposta? O que é Deus? É uma inteligência suprema. Deus não é uma pessoa. Deus não é um homem lá no céu, um velho, vigiando você. Nós temos essa ideia. Tem uma mão, tem ele lá no trono, aí tem Jesus do lado, e você esquece isso não existe. Olha o que a primeira resposta dos Espíritos veio dizer, gente. Veio
Deus é uma inteligência. Acabou. Inteligência não tem forma. E Ele é tudo. E Ele é extrafísico, porque inteligência é física, gente. Inteligência é algo palpável? Não. Então, dele, tudo que existe se manifesta. Ele é a causa de todas as coisas, não é isso? Se Ele é a causa de todas as coisas, tudo que existe e que é manifestado no plano físico vem dele, da substância dele, do pensamento, da inteligência. Quando nós somos criados espíritos, nós somos extraídos dele, porque não existe nada além dele. É difícil entender isso, mas nós somos extraídos do Pai, dele, dessa essência que é inteligência. Então nós somos o quê? Espiritualmente falando, nós somos inteligência. Então nós aqui temos hoje um corpo físico e um perispírito, que é um corpo sem material, em que nosso espírito se manifesta nele, para que a gente possa executar um projeto chamado reencarnação. Olha que legal. Mas quem age nesse corpo e é imortal e tem todas as características do nosso Pai é o espírito. Veja o potencial que você tem. Por isso que Jesus disse que vós sois deuses. Porque todos nós somos feitos da mesma substância que Ele é e temos as mesmas condições, desde que nós possamos nos limparmos. O que acontece? A evolução acontece do átomo ao arcanjo, não é assim que está lá no livro dos Espíritos? Aí a gente passa isso batido, não consegue compreender. Como que a evolução do Espírito acontece do átomo ao arcanjo? Um átomo é a menor partícula considerada nessa época que o livro dos Espíritos foi escrito. Lógico que hoje tem muitas subpartículas muito menores, que quando você chega na última que foi descoberta, que foi o bóson de Higgs, eles descobrem que a matéria é totalmente instável. Enquanto um ponto está aqui, ao mesmo tempo ele está aqui, ao mesmo tempo ele está lá. Então a matéria não é estável. Então a matéria é uma ilusão. Muito bem feita para os nossos olhos. Então o olho humano foi feito para ver o que ele vê aqui, as cores e tudo mais. Será que é isso mesmo? Porque o nosso olho só vê isso. Aí você olha para lá e fala, não tem ninguém lá. Como você sabe? Seu olho vê tudo? Seu olho vê a bactéria? Vê o vírus? Vê o som? Não. E nem vê o pensamento. Então, nós somos um projeto que tem muitas limitações sensoriais. Mas é de propósito. Olha só, nós vamos avaliar a nossa evolução do átomo ao arcanjo. Segundo Emmanuel, nós já estamos a meio caminho. Ou seja, nós chegamos num ponto da nossa evolução em que nós tivemos a oportunidade de adquirir um corpo físico e um domínio sobre uma mente. Então, até o reino animal, o ser, ele não adquire uma coisa chamada karma, né? Não adquire débitos. A partir do momento que nós entramos no reino nominal e a evolução, a passagem de um reino para o outro, gente, acontece no plano espiritual. Quando nós estamos prontos para assumir o controle de um carrão, né? Aí ele fala assim, ó, você não tem condição de dirigir esse carro não, mas nós vamos deixar. Entendeu? E aí você ganha de presente uma coisa chamada individualidade. Pensa o que o pai fez. O pai, se ele quisesse, ele se manifestava igual em todo o tempo. Tudo. Em todas as pessoas. Todo mundo ia ser igual. Fazer as mesmas coisas, ia ser bonzinho, todo mundo ia ser igual. Mas ele não ia dar a oportunidade para cada um ser o que ele quiser ser.
Então ele nos dá um negocinho chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio, gente, não é é o que eu faço de bom ou de ruim, é responsabilidade minha. Não é nesse nível de mãos. É aqui, ó, é na mente. Quando o pensamento se forma, o pensamento é uma criação idêntica ao do Pai, quando Ele criou tudo. Quando você recebe, né, aquela energia que sempre vem como um alimento através dos nossos chakras, essas energias chegam pelos chakras coronário e frontal para você qualificar essa energia do jeito que você quer. Aí você vai qualificar para o bem ou para o mal, através do primeiro pensamento. Aí você vai pensar: ai, que inveja daquela mulher. Esse pensamento é bom? Não. Ai, mas eu estou ficando cada dia mais velha. Esse pensamento é bom? Não. Quando você usa esse pensamento de forma indevida, de maneira ignorante, você está tendo o livre-arbítrio de escolher como que você vai qualificar esse pensamento. E ele vai ter consequências no seu corpo físico e na sua vida. Então, se você tem um pensamento negativo, ele vai obedecer, sua mente que está no perispírito vai obedecer o seu comando, você é o comandante, e vai fazer aquele processo todo que está carregado daquela energia que você vibrou através do pensamento. Você criou um pensamento negativo que vai se manifestar no seu universo, na sua volta, nas suas coisas. Então aquele pensamento, ele vai se manifestar no seu plano físico. Vocês já leram nos livros aí que fala de formas de pensamento? Não já? Vocês já ouviram esse termo? Formas de pensamento? O que é isso? É quando um médium vidente, um espírito desencarnado, ele bate o olho em você e vê sua tela mental. Nossa, mas essa pessoa adora falar mal dos outros. Nossa, essa pessoa é deprimida. Nossa, essa pessoa é uma pessoa abençoada, uma pessoa boa. Olha, ela é trabalhadora. Nossa, essa pessoa faz bem. Nossa, essa pessoa é um assassino. Nossa, essa pessoa é cheia de culpa e remorso. É isso que eles dizem. E não tem como esconder. Por que se forma a tela mental, que é esse conjunto de tudo que você pensa? Porque você pensa mais de 40.000 pensamentos por dia. E muitos deles fazem aniversário com você. Pensamentos negativos, remorso, culpa, traumas. Está vendo? Mas nós estamos estudando aqui para entender como você faz para usar esse livre-arbítrio para o seu bem. Eu não estou falando muito do que você faz, porque só de você começar a pensar, você vai analisar a sua vida. Tudo que se manifesta no plano físico, na sua vida, é resultado daquilo que você pensa. Entenderam agora? Por que é resultado do que você pensa? E do que você pensa, irradia, vibra. E o que você vibra, você atrai. Se você é medroso, ai, eu tenho medo disso, ai, eu tenho medo daquilo, você vai atrair aquilo que você tem medo. Pessoa que tem aquele pensamento assim, para conseguir qualquer coisa nesse mundo, é preciso morrer de trabalhar. Tem que trabalhar demais. E olha, dinheiro não cai do céu. Para de falar isso. E dinheiro cai é do céu. Começa a falar o contrário. Eu trabalho muito pouco e ganho muito bem. O dinheiro que eu recebo dá para fazer tudo que eu quero, que eu preciso e ainda sobra. Quem ouve falar isso? Se você aprender a falar isso, a coisa muda. Por quê? Porque tem séculos que nós falamos o contrário. E ainda assim, gente, lá na formação do pensamento, tem uma chave. Que é uma chave que já vem toda lascada, chamada crença limitante. Ela já vem formando o pensamento sem você prestar
aquele negócio assim, vamos supor que você passou algumas existências aí, fazendo muito mal para o seu parceiro, toda vez que tinha um parceiro, você traía, você judiava, você era horrível. Aí, você veio numa existência bem já recente e teve a oportunidade de expiar e de passar por provas para limpar essa energia que você criou contra o outro e contra você. E aí você pagou. Mas esse pagamento foi tão terrível que você ficou com um trauma. Esse trauma está no seu espírito. Está lá na mente, no perispírito. Aí você reencarna aqui. Aí aquela criança, que ninguém pode falar nada, que ela já desmorona, ela fica sem comer. Aquela criança bem delicada, chega na escola, ninguém gosta de mim, ninguém, nossa, tem medo de gente. As pessoas vão me tratar mal, ninguém vai gostar de mim. E o que ela vibra? Isso, né? Ela não vibra isso? O que vai acontecer com ela? Bullying, os amigos vão achar esquisito, ninguém gosta dela, ninguém quer chamar para o aniversário. É exatamente o que ela não quer, né? Mas é o que ela vibra. Aí ela vai crescer e vai se tornar uma pessoa cheia de confusão, cheia de problemas. Aí vai ter, o trauma é tão grande, é uma crença tão grande, que ela conduz os pensamentos e o comportamento dessa pessoa durante toda a existência. Isso é uma dor, é um sofrimento. E aí essa pessoa, ela quer, eu quero tanto conhecer alguém, mas não dá certo, todo mundo que chega perto de mim me maltrata, me machuca, porque ela vibra aquilo, ou não consegue. E aí nós vamos começando a entender onde que está isso. Está lá na crença. Então aí a gente começa a curar essa crença, falando o contrário. O único jeito que tem é você dizer o contrário. Eu mereço ser feliz. Eu sou uma pessoa boa. Onde eu vou, todo mundo gosta de mim, me trata bem. Esse você tem que aprender a falar. Então, se você tem uma criança com esse perfil, muda a conversa com ela. Fala para ela, meu filho, você é uma criança especial, você é inteligente. Todo mundo gosta de você. Vai falando, que ela vai ouvindo, e aquela crença vai sendo modificada. Hoje, nesse momento, todos nós aqui, gente, com o presente da espiritualidade, nós temos a oportunidade de nos libertarmos dessas crenças e desse sofrimento desnecessário, porque nós já quitamos grande parte das nossas dívidas. Por isso que o Espiritismo vem trazer essa libertação para nós. É porque nós estamos prontos. Então nós temos que entender como fazer isso e não ficar nos martirizando. Poxa, não, da vida deve ter sido isso, deve ter sido aquilo, eu fiz isso, por isso que eu estou sofrendo aqui. Eu tenho que me conformar. Não é conformar. Você tem que ser feliz. Esse é o objetivo nosso aqui na Terra. É entender o que nós estamos fazendo aqui, entender o nosso processo evolutivo, fazer muito mais do que planejar e temos que ser felizes aqui. Tem que ser alegre, tem que cantar, tem que rir, tem que fazer algo bem, feliz, né? Ficar lá fazendo as coisas, fazendo bem, uma cara de tristeza, eu estou fazendo aqui, tomara que os espíritos estejam vendo e não deixar acontecer nada de ruim comigo. Vai acontecer, porque se você está fazendo o trem por interesse, não vai dar certo. Veja como Deus se manifesta. Nesse nível, eu vou explicar para vocês através do pensamento. Nós podemos pedir a ajuda dele. Pai, me ajude a sempre pensar dentro da sua ordem divina. Que os meus pensamentos, lá na raiz, onde eles começam a se manifestar na minha mente, eles sejam perfeitos como o Senhor é perfeito. Já rezou assim? Não, né? Tem que rezar assim. Essa é a conversa com Ele. Por quê? Porque Ele, você é um pedaço dele com individualidade. E aí o outro também é. Todo mundo é Ele com uma individualidade específica. Por isso que para você amar a Deus em todas as coisas, é preciso amar o próximo como a si mesmo. Tem que aprender a gostar de você, para você entender que o outro é Deus também se manifestando de uma maneira especial e única
no universo inteiro para você conhecer. É Ele. O outro, todos vocês aqui são deuses. São pedacinhos dele que estão aqui, tendo a chance de mostrar um comportamento, uma individualidade específica. Então Deus não está lá. Ele está onde? Aqui. Por isso que a gente cantou a música. Deus está aqui. Entendeu? Ora, que não é. É porque disseram que onde tiver uma ou mais pessoas, Deus está lá. Aí então reúne aquele tanto de gente, aí Deus chega. Não é assim. Deus não é uma pessoa. Tira isso da sua cabeça. Entenderam? Por que como reuniu uma ou mais pessoas, Ele está aqui? Porque nós somos Ele. Agora, se você aprende a usar sua mente e fazer só o bem através do pensamento, você vai fazer o mal com as mãos? Nunca! Você acha que o mal quer que você saiba disso? Não, né? Os espíritos inferiores que andam por aí, num número assim, vamos supor assim, umas 10 vezes maior que a quantidade de espíritos encarnados, você acha que eles querem que a gente saiba disso? Sabe o que acontece quando você aprende a dominar o seu pensamento? Isso se chama autodomínio, autocontrole mental. Sabe o que acontece? Ninguém manda na sua mente. Ninguém. Quando você aprende a pensar, ninguém manda em você, nem a televisão. Porque você começa a ver com o olho divino. Você vai olhar para a chuva e falar assim, gente, que chuva abençoada. A chuva forte, quando ela vem com raio, com vento, ela tem um objetivo. Ela tem que trocar o ar. Ela tem que fazer um movimento de massas. Ela tem que trocar energias. Ela tem que limpar miasmas mentais e ossos. Aquele raio que bate, ele destrói um monte de coisa não, sabia? A gente para de ficar com aquele pensamento assim, ai meu Deus do céu, quem foi que me falou que tem medo de chuva aí? A chuva é bem uma bênção. E quando está o sol quente também, o sol queima muita coisa também. Entenderam? Tudo que você vê, ele está. Por quê? Porque ele está se manifestando em tudo, na natureza, em todos os lugares. Manifesta, gente, nas plantas, no reino vegetal. Por quê? Ali são espíritos, princípio inteligente, ele chama, né? Quando está no reino mineral, vegetal e animal, a gente chama de princípio inteligente, a gente não chama de espírito, que ainda não tem qualificação de espírito. Então, o princípio inteligente que domina, que faz uma árvore crescer, que faz uma semente virar uma árvore, aquilo é Deus ou não é? Como é que uma folha, tendo um processo de transfusão de água de uma célula para outra, que é controlado pela membrana celular daquela folha, que tem milhões de células, cada célula tem uma membrana celular. Como que aquela membrana sabe que hora que ela tem que jogar água para fora e que hora que ela tem que pegar água para dentro? Como que ela sabe que ela tem que usar lá certas estruturas para fazer a respiração celular e manter aquela planta verdinha e firme, aquele sol de rachar e ela lá? Como que aquela membrana celular sabe o que ela tem que fazer? Que inteligência é essa? É Ele. Quem é mãe? Como foi que você fez as unhas do pé do seu filho? Sabe? Como foi que você fez a unha dele para ficar daquele jeito? Como foi que você fez? Foi você que fez? Não, foi ele. Como você fez o olho? A cor do olho? Não foi você que fez, foi ele. Aí você está doente, começa a fazer oração, começa a rezar com você, e aí você começa, mas a minha doença é difícil demais, tá, mas eu vou curar, porque o seu pensamento
está em outro nível. Eu não aceito esse diagnóstico, eu vou ficar bom. Aí o que acontece? Você começa a dar os comandos mentais para o seu corpo e para o seu universo. As células que não são suas vão te obedecer. Você sabia que as suas células do seu corpo físico não são suas? Elas são emprestadas para você. Ou você acha que lá na sua célula, como é que se chama? Yara? Nayara. Você acha que cada célula sua tem um carinho escrito Nayara, célula da Nayara, Rita Nayara, tudo é dela, santo. Não. Tanto é que se precisar pegar o seu sangue de qualquer outra pessoa, vai funcionar. Um transplante significa que é ele. Nós temos o privilégio de comandar. Entendeu? Então Deus se manifesta, gente, neste nível. Então Ele não está no céu. Ele está também no céu. Quando você fala assim, Deus, Pai nosso que estás no céu, pensa em tudo que está acima de nós aí. Todas as estrelas, todos os mundos habitados. Tudo. Ele está no céu, assim. Está em tudo. De verdade. Para fora e para dentro. No macro e no micro. Entendeu? Deus é esse Pai aí. Nós precisamos aprender a conversar com Ele. A nossa oração tem que ser diferente. Nossa conversa é simples com o Pai. Pai, eu não te conheço, mas eu quero te conhecer. Eu quero conversar com você todo dia, de manhã e de noite. E às vezes eu vou conversar com você toda hora. Quando eu vou uma coisa diferente, quando eu for decidir alguma coisa, eu vou conversar com você. E Ele vai começar a se manifestar. Acredite. Tudo bem? Então, espíritas do meu Brasil, não pensem mais que Deus é uma pessoa. Segura na mão de Deus, segura na mão do irmão. Entendeu? Porque é assim que Ele se manifesta. Vamos fazer nossa prece? Porque se deixar, eu falo 2 horas. Então, vamos lá. Para mim, eu estou com 40 minutos, viu? Está registrado. Vamos fazer a prece? Pode? Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos e vamos conversar com o nosso Pai, pedindo que Ele possa se manifestar através de cada um aqui, irradiando muita luz do cardíaco de cada um aqui, formando uma grande corrente de luz em torno de nós. E especialmente alcançando o coração dos nossos irmãos desencarnados que estão aqui presentes hoje para a psicografia. Esses nossos irmãos que fizeram um curso, decoraram a carta há muito tempo, querendo escrever, nos falar conosco, ficam muito animados desde o início da semana, porque você já sabe o que vai acontecer, ou ansiosos, porque eles acham assim, nossa, mas o meu cliente querido nem sabe que vai ter tipografia no recado, mas aí a espiritualidade dá um jeitinho de te avisar. Então todos eles também possam irradiar essa mesma luz do nosso Pai, através daquele ser que eles são, que eles continuam existindo, porque eles estão vivos. Nós estamos dentro do projeto, mas também somos espíritos. Que nós possamos, nesse momento, doar para esse ambiente o que há de melhor em nós. Toda a nossa boa vontade, todo o nosso amor, toda a nossa vontade de crescer, de sermos seres de luz. Que todos nós possamos agora, junto comigo, dizer: eu sou luz. Eu sou o meu Pai agindo na minha existência. Eu sou a inteligência onipresente do meu Pai, agindo com perfeição em toda a minha vida, em todas as minhas coisas materiais e em todos os meus interesses, mas especialmente na minha
minha jornada espiritual. Que eu possa crescer, que eu possa abrir a minha visão, o meu coração, a minha audição e deixar meu Pai agir. Hoje e sempre. Que nós possamos estar em paz e termos uma semana abençoada.